Sigamos com semântica dos tempos verbais. No vídeo anterior, você aprendeu que semântica dos tempos verbais tem a ver com aquelas questões em que as bancas pedem o uso do tempo verbal. É uso, ou seja, por que o pretérito perfeito foi usado na linha tal? Por que o mais que perfeito foi usado em relação ao perfeito? Então, você está aprendendo semântica. Semântica é uso. Entenda que verbos, para quem começa a estudar português para concursos, tem que entender que verbos é um assunto cheio de detalhes, mas que se subdivide em dois grandes blocos. Então, ele é um assunto que se subdivide em dois grandes blocos, verbos. O primeiro bloco é conjugação. Então, você tem que saber conjugar verbo. E o segundo bloco é semântica. Então, sempre que você for estudar verbo, você tem que pensar assim, ó, eu tenho que estudar conjugação, ou seja, eu tenho que saber conjugar, eu tenho que saber desinência, eu tenho que saber como é que eu conjugo um tempo simples, um tempo composto, mas você também tem que saber semântica. O que é semântica? É isso que a gente está vendo aqui. É aquela parte da matéria de verbos que estuda o uso, o emprego do verbo, do tempo verbal naquele contexto. No vídeo anterior, a gente falou do presente, então só para revisar e fechar aqui, venha comigo, ó. Presente pode ser usado para indicar presente, passado ou futuro. Tudo bem? Então, você pode usar o presente para falar do presente, Guilherme está cansado agora. Você pode usar o presente para falar do passado, o presente com valor de passado, em 1500 Cabral chega ao Brasil. E nesse caso, ele equivale ao pretérito perfeito, em 1500 Cabral chegou. E você pode usar o presente para falar do futuro, vou amanhã para Búzios. Nesse caso, você está usando o presente com valor de futuro. E são aquelas questões de reescrita, você já viu, aí eu já comentei, já você vai treinar comigo. São aquelas questões de reescrita em que as bancas perguntam se eu posso trocar o passado, o presente, pelo futuro. Vou amanhã para Búzios é o mesmo que dizer irei amanhã para Búzios? Sim. Há alteração semântica? Não. Por quê? Porque o presente tem sentido, nesse caso aqui, de futuro. Então, é por isso que você está estudando essa teoria. Você está estudando essa teoria para entender as questões de reescritura. Para toda vez que a banca perguntar a você se é possível trocar um tempo pelo outro. Quando ela retira uma forma verbal e pergunta se aquela forma verbal que está no presente, por exemplo, se ela pode ser trocada pelo futuro, aí você vai ter de ir ao contexto e perceber qual era o sentido do presente. Se o presente estava com ideia de presente, errada, assertiva. Se o presente lá no contexto estava com ideia de futuro, então está certa. Isso é semântica. Semântica é o uso do verbo naquele contexto. Depois você viu o pretérito imperfeito. Você viu que o pretérito imperfeito ele pode indicar duas ações. Ele pode indicar uma ação contínua, habitual no passado, brincava de boneca, e ele pode indicar um desejo não realizado. Quando você diz esperava passar no concurso, mas não conseguiu, nesse caso aí, você está dizendo o quê? Que não vai acontecer. Ou seja, é uma ação desejada, mas não realizada. Falei também, você deve ter anotado, que nesse caso o imperfeito equivale ao futuro do pretérito, que é uma construção mais formal. Ou seja, você dizer, eu jantaria com você hoje, é o mesmo que dizer, eu jantava com você hoje. Nesses dois casos, eu jantava com você hoje, versus eu jantaria com você hoje, você está dizendo a mesma coisa. Você está usando quando você diz eu jantava com você, ou eu jantaria com você, você está dizendo a mesma coisa. Você está dizendo que você tem uma ação desejada, mas não realizada. Então, você tanto pode usar o pretérito imperfeito para indicar algo que não vai acontecer, quanto você pode usar o futuro do pretérito. Só que o pretérito imperfeito é mais informal e o futuro do pretérito é mais formal, tá? Estou aqui sistematizando a teoria para a gente poder fechar e ir para as questões,
tá bom? Depois nós vimos o pretérito perfeito. Nós aprendemos a diferença entre o pretérito perfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito indica uma ação pontual no passado, ou seja, uma ação que começa e acaba no passado. Seja um passado próximo, conversei com ela hoje, seja um passado distante, conversei com ela em 1999, não importa. Seja um passado próximo, um passado distante, o pretérito perfeito ele sempre vai indicar uma ação perfeitamente acabada. É por isso que ele é chamado de perfeito, porque ele é todo perfeitinho. Ele indica uma ação que começa e acaba no passado. Por isso é pretérito perfeito, tá bom? Já o mais que perfeito, ele indica uma ação anterior a outra. Ele indica o passado anterior a um outro passado. Seja um passado no pretérito perfeito ou qualquer outro pretérito. Ele sempre acontece antes. Como assim antes? Porque ele é o passado mais passado, ou seja, ele indica anterioridade. Então, no contexto, ele sempre virá ligado a uma outra ação passada e ele sempre, cronologicamente, terá acontecido antes. Veja, foi o exemplo que nós vimos antes do intervalo. Ele já estudara quando sua namorada ligou. Você tem duas ações, a ação de estudar, de ele estudar, e a ação de a namorada ligar. A ação de ele estudar aconteceu antes. Como aconteceu antes, ela está no mais que perfeito, porque o mais que perfeito indica uma ação anterior a outra no passado, tá bom? Outra coisa que você aprendeu, mas que eu vou colocar aqui só para você não esquecer, é que o mais que perfeito equivale ao mais que perfeito composto. É o mesmo que dizer tinha / havia estudado. Ou seja, ele pode dizer ele já estudara, é o mesmo que dizer ele já tinha / havia estudado. Tá bom? Todo mundo comigo? Foi. Então, para fechar. Para fechar e irmos às questões, vamos falar aqui dos futuros. O futuro do presente e o futuro do pretérito, tá bom? Futuro do presente e futuro do pretérito, venha. Futuro do presente, ele é um fato futuro em relação ao outro no presente. Por isso que o nome dele é futuro do presente. Ele é um fato posterior a outro no presente. Então, veja, ele indica um fato no futuro. Então, quando você diz viajarei amanhã, você está usando o futuro do presente. Ou seja, é um fato posterior, é um fato futuro a outro no presente. Ele é tranquilo, ele só tem essa utilização. Então, a utilização dele, vou repetir, vou escrever aqui. Ele é uma ação posterior, ou seja, uma ação futura ao presente. Então, esse é o uso dele mais comum. E o futuro do pretérito, eu coloquei aqui 2, mas eu vou acrescentar o terceiro, tá? Para a gente fechar isso aqui, eu vou acrescentar um terceiro. Ó, futuro do pretérito, ele pode indicar 1, fato futuro em relação ao outro no passado. 2, incerteza. E vou acrescentar o terceiro, que é polidez. São os 3 mais comumente pedidos aí nas provas. O futuro do pretérito, ele indica um fato futuro em relação a outro no passado, ele pode indicar incerteza, dúvida e pode indicar polidez. Então, veja aqui o primeiro uso. Você entende o que você está fazendo aqui? Você está estudando os usos do futuro do pretérito. E o primeiro uso dele é o nome dele não é futuro do pretérito? Então, primeiro uso, o mais comum, é ele indicar um futuro em relação ao passado. O futuro do presente não indicava o futuro em relação ao presente? O futuro do pretérito indica o futuro em relação ao passado. Então, venha, ó. Ele disse que faria todos os deveres. Esse é o primeiro uso. Tá vendo esse primeiro verbo? O primeiro verbo está no pretérito perfeito. O segundo está no futuro do pretérito. Por que futuro do pretérito? Porque é um fato futuro em relação ao pretérito. Adriana, por que você está sendo tão enfática?
Porque você não pode trocar. Porque você não poderia dizer assim, ó, erro seria, eu estou sendo enfática, porque seria erro dizer isso, ó. Ele disse que fará. Ele disse que fará todos os deveres. Você entendeu? Isso é o que a gente chama de falta de correlação semântica. Se você usa um passado, se você começa com uma ação no passado, então, se você vai usar um futuro, que seja o futuro do pretérito, entendeu? Se eu começo com o passado, o futuro que virá na sequência deverá ser o futuro do passado. Se eu começo com o presente, aí o futuro que virá na sequência é o futuro do presente. É isso que você vai ver nas questões de correlação semântica de tempos verbais. Olhe para cá, olhe para cá. Correlação semântica de tempos verbais. A lógica está aqui nessa teoria. Ou seja, se você começa com um presente, se você diz, ele diz, então você vai usar o futuro do presente. Se você começa com o passado, ele disse, então você terá que usar na sequência o futuro do pretérito. Isso é a base de correlação semântica dos tempos verbais. Se você começa com o presente, para que haja perfeita correlação semântica, na sequência você deverá usar o futuro do presente. Se você começa com o pretérito, ele disse, na sequência você terá que usar o futuro do pretérito. Entendeu? O cruzamento não pode ocorrer. Você não pode cruzar esses tempos. Você não pode dizer, ele diz que faria, nem ele disse que fará. Entendeu? Isso é o que a gente chama, esse é o fundamento das questões que você vai ver depois de correlação semântica dos tempos verbais. E a lógica é a mesma. Veja, futuro do presente tem que estar ligado ao presente. Futuro do pretérito tem que estar ligado ao pretérito. Entendeu? São conceitos básicos. Sem eles, você não consegue. Você tem que levá-los debaixo do braço. Não dá para caminhar sem eles. Então, Adriana, o que eu estou fazendo aqui? Você está estudando os usos do futuro do pretérito. E o primeiro uso é o fato futuro em relação a outro no passado. É a correlação semântica com o passado. Correlação semântica. Correlação semântica. Se eu começo com o passado, se eu vou usar um futuro, então tem que ser o futuro do passado, que é o futuro do pretérito. Tá bom? O segundo uso é para indicar incerteza. Quem estaria lá? É o futuro do pretérito indicando incerteza. Quem estaria? Dúvida, incerteza. Tanto faz nas provas vir o nome dúvida quanto incerteza, né? O segundo uso, mais comum. E o terceiro uso é para indicar polidez. Polidez seria gostaria de café, lembra? É o gostaria. É o uso do futuro do pretérito indicando polidez. Então, são 3 usos comuns aí. Você já sistematizou aí os 3 usos mais comuns do futuro do pretérito. Ou seja, primeiro uso, quando ele vem correlato a um verbo no pretérito, indicando uma ação posterior a outra, uma ação futura em relação a outra no passado. Segundo uso, para indicar dúvida, incerteza, algo que não vai rolar, algo que você não tem certeza. Já tínhamos falado disso lá no pretérito imperfeito, lembra? E o terceiro uso para indicar polidez, educação, e eu sempre brinco, que é aquilo que me irrita muito, né? Normalmente quem corrige os outros é quem não sabe, já reparou? Você depois que começa a estudar a língua, você deixa de corrigir as pessoas. Quanto mais você sabe, menos pedante você fica. Normalmente a pessoa que é pedante, ela não sabe. Já reparou? É aquela pessoa apegada ao pouco que sabe. Ela não sabe. Aí o pouco que ela sabe, ela fica tirando onda. Quem sabe mesmo não tira onda, porque entende o erro do outro, né? Tem humildade para entender. E aí vem aquela galera pernóstica, né? Aquela galera que adora corrigir o outro, mas não sabe nada, né? E aí fica condenando quem usa o futuro do pretérito para indicar a polidez. Né? Fica zoando o cara que fala assim, eu gostaria. Aí a pessoa fala, você não quer, você gostaria.
não entende, essa pessoa não entende que o futuro do pretérito também pode indicar polidez. Ela está corrigindo como se o futuro do pretérito só indicasse incerteza. Então ela corrige o outro, fala assim, ah, gostaria de um café? Ah, então você não quer, né? Tchau. A pessoa fala, palhaçada, eu não estava nem falando que eu não queria, eu só fui educada com você, mas pelo jeito você não entende a minha linguagem. Eu tenho que ser mais direto, porque você é curtinho. Aí você fala isso para a pessoa, porque a pessoa foi tirar uma onda com você sem saber nada, porque ela está usando pouco que ela sabe que ela nem sabe. Na verdade, ela nem sabe que o futuro do pretérito pode indicar polidez, entendeu? Palhaçada. Então, se você fala gostaria de um café, você está sendo polido, você não tem dúvida. Essa pessoa não sabe que ele pode ter 3 usos. 3 usos mais comuns. Ele pode indicar ação posterior a outra, ele pode indicar dúvida. Essa pessoa está achando que ele sempre indica dúvida. Tipo, incerteza, gostaria de um café, você não tem certeza. Mas aí você fala para a pessoa, desculpa, esse é o 3º uso. É o futuro do pretérito indicando polidez. E é muito louco isso, porque se você não usar o futuro do pretérito, a pessoa também fica irritada. Gente, é demais esse negócio. Ó, quer ver? Teste isso, teste isso. Peça uma coisa em casa, se você tiver com as relações complicadas em casa, é melhor não testar em casa, não. Teste com uma pessoa para que você consiga ver ali como vai reagir, tá? Teste assim, ó. Teste pedir uma coisa sem usar o futuro do pretérito, para você ver como você irrita as pessoas, quando você não usa o futuro do pretérito e pede uma coisa. Tipo, quer ver? Quero um café. Fale assim com a sua mãe. Quero um café. Aí o que essa mãe vai falar? Palhaçada, vai lá e pega, né? Você, poxa, eu só disse que eu só fui honesto, eu quero um café. Você vai irritar a sua mãe, ela não vai querer, tipo, ela vai falar palhaçada, deixa de ser folgado. Agora, se você usar o futuro do pretérito, gostaria de um café? Mãe, né? Aí ela já vai olhar e falar, ah, tá bom, meu filho, você merece estar estudando. Vai mudar a maneira como ela vai reagir, porque você está usando o futuro do pretérito, ele deixa tudo mais fofo, entendeu? Só que o outro lá não entende, ele acha que é incerteza, tipo, não quer, entendeu? E para fechar, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica hipótese. Subjuntivo indica hipótese. Tá? Isso aí é tranquilo. Tranquilo isso daí, não tem muito o que falar. O subjuntivo indica hipótese, seja o presente do subjuntivo, ó, esperamos que ele vença. Ele está no presente do subjuntivo, está indicando hipótese, entendeu? Ou seja, você pode vencer ou não, né? Então, isso é uma... Entenda o que é hipótese, é algo que pode acontecer ou não. Esperamos que ele vença, ele pode vencer ou não. Tudo bem? Então, é hipótese, ó. Veja o segundo. Se os alunos estudassem, iriam bem na prova. Tá vendo? Ó, estudassem, hipótese. Hipótese, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Está indicando hipótese. Entendeu? É isso aí, tá? Adriana, e se eu dissesse, poderias me dar um café? Não é polidez também? É. Usou o futuro do pretérito, não importa a maneira como você vai usar, né? Poderias, gostaria. Usou o futuro do pretérito, você está sendo polido, tá bom? Isso aí. Então, ó, vem, ó. Volte aqui comigo. Segundo exemplo, então. Adriana, o que você está fazendo aí no vídeo agora, hein, minha filha, para eu entender? Eu estou mostrando para você a ideia de hipótese. Você sabe que eu não dou ponto sem nó. Eu não estou aqui falando uma coisa para ficar solta. Já já eu vou te levar para as questões, vou te jogar na parede. Então, tá anotando tudo? Adriana, o que eu estou fazendo nesse slide, minha filha? Você está anotando quais são os tempos que podem indicar hipótese. Hipótese. Ó, o modo subjuntivo normalmente indica hipótese, seja o presente do subjuntivo, seja o imperfeito do subjuntivo ou o futuro do subjuntivo. Ó, quando eu chegar na praia, vou mergulhar no mar. Ó, futuro do subjuntivo. Então, seja no presente, no passado ou no futuro, o modo subjuntivo indica hipótese. Então, a que conclusão chegamos? A que conclusão chegamos? Uma outra coisa que você vai ver já já, agora a gente vai começar a treinar.
Uma outra coisa que você vai ver nas questões, isso é mapeável. Quando a banca pedir hipótese, várias bancas fazem isso. Elas falam assim, assinale a alternativa que traga a ideia de hipótese. E aí vem verbos lá. Quando a banca pedir hipótese, quando ela pedir, então preste atenção para a gente concluir uma coisa aqui importante que você vai carregar para as questões que virão agora. Quando uma banca pede hipótese, tipo, assinale a alternativa que indique hipótese, você vai procurar ou o modo subjuntivo, ou um verbo que esteja no modo subjuntivo, ou no futuro do pretérito. Repare, normalmente, hipótese vem no futuro do pretérito ou no modo subjuntivo. Entendeu? Adriana, que louco, né? Existem outros que podem indicar hipótese? Até existe, mas tem que estar no contexto. Só o contexto que vai dizer. O que eu estou querendo dizer é o normalmente, mas não dá para você criar uma tabela matemática disso. O que dá é para mapear as bancas. Eu estou fazendo um resumo. Normalmente, quando as bancas pedem hipótese, ou elas querem o futuro do pretérito, ou qualquer tempo do modo subjuntivo. Mas isso não quer dizer que nenhum outro tempo do indicativo possa indicar hipótese. Dependendo do contexto, pode. O que eu preciso que você entenda, desculpe, mas você vai ter que entender, é uma coisa que é a seguinte. A nossa gramática, ela foi tão feita de uma maneira descuidada em alguns assuntos, e essa é uma crítica que eu não estou fazendo, não é uma crítica pessoal, é uma crítica que hoje os acadêmicos fazem aos gramáticos normativos. A nossa gramática, ela foi tão feita de uma maneira corrida, que, se você for uma gramática escolar, você vai ver que as gramáticas dizem que o indicativo indica fato e o subjuntivo indica hipótese. Ponto, como se fosse uma lei que não pudesse ser mudada. Só que quando você vai às questões de concursos, você vê que o futuro do pretérito, por exemplo, que é o futuro do pretérito do indicativo, ele pode indicar hipótese. Não pode? Quando você diz assim, se eu pudesse, eu iria para Paris. Isso é uma hipótese. Então, não dá para dizer que é só o subjuntivo que indica hipótese. Por isso que não dá para você ir só com a base escolar para essas provas de concurso. Porque se você for para a gramática escolar, vai dizer assim, o indicativo é fato, o subjuntivo é hipótese. Como assim? Eu tenho o futuro do pretérito do indicativo que indica hipótese. E até outros tempos, o futuro do presente também pode indicar hipótese. Quer ver? Você bate a porta lá, tem uma questão da FGV que eu não esqueço. A banca pedia um tempo que indicasse hipótese. E sabe qual era? Era assim, ó, batia a porta era uma charge, e aí o personagem batia a porta do banheiro e falava assim, haverá alguém aí? Haverá alguém é o futuro do presente indicando dúvida. Aí o outro lá vai dizer, que isso, o futuro do presente é sempre certeza, tipo, haverá no futuro. Isso é certo no futuro. O outro lá vai dizer que não pode. Só que você está começando a olhar esses verbos de uma maneira crítica e falar assim, peraí, o indicativo também pode indicar dúvida. Até quando você fala, haverá alguém no banheiro, tudo bem que você não fala assim, né? Você fala, tem alguém aí? Quando você fala, tem alguém aí no banheiro, o tem, que é presente, está com ideia de dúvida e incerteza, porque você não sabe. Então, o presente do indicativo pode indicar dúvida, o futuro do presente pode indicar dúvida, então não é só subjuntivo que indica hipótese e dúvida. Tá tendo aí, o que eu quero é que você saia dessa aula flexível, tá bom? E para fechar esse raciocínio, convido você a resolver agora sim, volte comigo para as questões. Nós vamos num pancadão de questões. Agora vamos brincar de semântica. Dri, o que é semântica? Semântica é uso. Semântica é uso, é o emprego dos verbos no contexto. Agora eu convido você a ir comigo de VUNESP a CESP. Hoje eu estou bem romântica, rimando. Ó, a gente vai da questão 6 até a 17, só com semântica. Tudo bem? É isso. Da 6 a 17, treinando com uso.
sentido dos tempos verbais. SESGRAN-Rio, VUNESP, FGV, CESP, FCC, de tudo um pouco. Então, vamos lá. O assunto agora é semântica, treinamento de questões. Vamos. Ó. Questão 6. No trecho, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele quiser. Quando ele diz esse limite poderia, quando ele diz esse limite poderia, isso é uma possibilidade. Esse limite poderia, se ele assim quiser. Então, isso não é dever, certeza, obrigação e necessidade. Isso é uma hipótese. Resposta letra C. Essa aí foi Banco do Brasil escriturário, tá? Você viu? Semântica, futuro do pretérito indicando hipótese, dúvida, possibilidade. Questão 7, essa aí foi TJ São Paulo. A gente está fazendo uma retrospectiva das provas do ano. Ó, onde o nível dos reservatórios caiu, será e seria. Caiu, será e seria. Caiu, será e seria. Aí olha o que a banca faz. Ação frequente, ação concluída, ação anterior a outra. Entendeu o que ela está fazendo aqui? Olhe para mim, olhe para mim. Caiu. Caiu não é pretérito perfeito. Pretérito perfeito não indica ação pontual no passado, ação que começa e acaba. Então, é ação concluída. Ou é letra B ou é letra C. Você entendeu? É uma ação concluída, ou seja, pontual, que acabou, começou e acabou no passado. Agora veja o segundo, ó. A margem de manobra será. Tá vendo esse será? Esse será é futuro do presente, é o amanhã. Amanhã será. Futuro do presente. Aí a banca pergunta, imperativo ou futuro? Acabou aqui a questão, né? Tá mole. Acabou aqui. Resposta letra C. Vamos ver a terceira? Ó, o que seria algo inédito? Seria não é futuro do pretérito? Nesses casos não precisa nem de contexto. Quando você diz futuro do pretérito, indica o quê? Hipótese, possibilidade. Entendeu? Hipótese, nesse caso, indica ação hipotética, possibilidade. Resposta letra C. Tudo bem? Isso é semântica, entendeu? Questão 8, mais uma da VUNESP. Assinale a alternativa em que ambos os verbos destacados estão empregados em tempos que expressam a noção de possibilidade. Você já aprendeu isso. Possibilidade é o mesmo que hipótese. Quando as bancas falam em possibilidade e hipótese, das duas, uma. Normalmente é o futuro do pretérito ou qualquer tempo do subjuntivo. A banca está brincando de futuro do pretérito ou qualquer tempo do subjuntivo. Entendeu? Tá? Então, você vai aí, ó, você pode resolver na vertical. Ó, levo é presente do indicativo, parece tá fora é presente do indicativo, houvesse, houvesse é se eu houvesse, se tu houvesse, se ele houvesse, é imperfeito do subjuntivo. Então, peraí, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, começou bem, ó, pretérito, tô escrevendo aqui que é para você anotar e aproveitar o exercício, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. E o outro, teriam, é aquela formaria, futuro do pretérito. Tá linda a letra C. Vamos ver se alguma vai competir com a C? Vamos lá. Letra D, não, não tem, tem. Isso aqui é imperativo, tá dando uma ordem. Tá fora, imperativo. Não, tá fora. E a letra E, de que era? Isso aqui é pretérito imperfeito do indicativo. Então, a única que trazia, entendeu a questão? Quando ela fala em possibilidade, hipótese, ou é futuro do pretérito ou é subjuntivo. A letra C trazia as duas. Resposta, letra C. Subjuntivo e futuro do pretérito. Bonitinha, né? E mais, a técnica. Adriana,
Minha filha, isso aí não depende de contexto, minha filha. Isso não depende de contexto. Na hora eu vejo lá o contexto, não. Você já tem que ir para a prova com essas coisas debaixo do braço. Você não pode ir para uma prova só assim, eu vou deixar na hora para ver o contexto e aí eu vou sentir. Não tem esse negócio de sentir, não. Você já tem que ir com o negócio. Peraí, falou hipótese, é futuro do pretérito ou subjuntivo. Porque você já vai vacinado para essas provas, entendeu? Para você pensar rápido. Não pode ficar esperando para ver qual é, entendeu? Questão 9. Questão 9, essa aí é FCC. Olha que coisa linda, a FCC é banca de alto nível, muito parecida com a VUNESP. Ela é muito parecida com a VUNESP. Só é um pouco mais difícil, ó. O modo verbal. Adriana, modo verbal, o que é isso, modo? Quando ela fala modo, lembre que há 3 modos. Indicativo, subjuntivo e imperativo. São 3 os modos verbais. Mas quando ela fala evento incerto, ela está falando do subjuntivo. Então, ela quer que você vá lá ao texto, olha que questão alto nível, e marque a única que esteja no subjuntivo. Adriana, como é que eu faço? Use, você já sabe que subjuntivo, modo que indica evento incerto, normalmente é o subjuntivo. Então, você vai usar aqueles macetes de olhar para cada um dos... Vamos juntos? Eu quero você aqui no texto comigo, diante de cada um desses tempos, em cada uma dessas formas verbais, eu quero que você me diga o tempo e o modo, tá? O tempo, não é só um modo não, eu quero o tempo também, para você ficar craque, ó. A intenção de discriminar muçulmanas transparece. Esse é o verbo transparecer hoje. Hoje transparece. Porque não é o quê? Ó, lembra que eu já te dei essa dica. Quando você usa o hoje, é presente do indicativo. Se fosse presente do subjuntivo, seria que transpareça. Que transpareça. Entendeu? Então, é o hoje, é só colocar o hoje, presente do indicativo, transparece hoje. Não é a letra A. Vamos lá, considera. Eu já fui grifando aqui para você ir comigo aqui diretamente, ó. Quando se considera, esse é o verbo considerar. É o que ou é o hoje? Adriana, sei lá, eu vou lá num cantinho, minha filha, que eu tô meio perdido ainda. Então, ó, considerar. Hoje, considera. Se for o hoje, é considera. Se fosse o que, seria que considere. Que considere. Então, dá para ver que isso aqui é hoje. Hoje se considera. Então, é o hoje. Hoje, presente do indicativo. Repare como as bancas gostam dos verbos nos presentes, porque eles confundem muito. O presente do indicativo e o presente do subjuntivo, eles se parecem. Todos até agora estão no presente do indicativo, entendeu? Outra coisa. Confia em mim, cara, eu já estou nisso há mais de 20 anos. Quando eu falo que é para você colocar o verbo no infinitivo, é porque eu sei que é um perigo quando o aluno não coloca. Por exemplo, ó, tá vendo essa daqui? Essa daqui, se você não colocar no infinitivo, você não sai daqui. Você não vai conseguir andar. Ó, desde que se revistam de caráter tradicional. Que verbo é esse? Se você não jogar o verbo para o infinitivo, você não consegue nem sair do lugar. Adriana, não sei, minha filha, isso aí é de revista? Leia para descobrir qual é o infinitivo. Ó, manifestações artísticas ou procissões religiosas, desde que se revistam de caráter tradicional. Esse é o verbo revestir. De revestimento, revestir. Quando o verbo é mais difícil, jogue para o infinitivo, senão você não consegue andar. Então, agora que você jogou para o infinitivo, vamos ver como é que é o hoje. Hoje, ó, hoje eu revisto. Eu revisto, tu revestes, ele reveste. Que eu revista. Que eu revista, que tu revistas, que ele revista. O revestir, Adriana, que verbo é esse? Minha filha, eu nunca conjuguei esse verbo na vida. O revestir é igual a vestir.
Ele vem do vestir. Você usa o vestir. Eu visto. Tu vestes, ele veste. Que eu vista. Que eu vista. Que eles revistam. Você entendeu que o revistam? Você tinha que jogar o verbo para o infinitivo para descobrir que ele está no presente do subjuntivo. Então, achei! A banca queria uma alternativa que trouxesse um evento incerto. Resposta letra C. É o verbo revestir, no presente do subjuntivo. Que eles revistam. Que eles vistam. Que eles revistam. O revestir é igual a vestir. É o vestir antecedido do prefixo ali, re. Entendeu? Entendi, Adriana. Era só isso que a banca queria de mim? Era. Ó, vamos para as outras, para as últimas. Ó, inclui. Inclui é o verbo incluir. Jogue para o infinitivo, caso você se perca na análise da questão. Jogue para o infinitivo. Quando você jogar para o infinitivo, hoje. Hoje ele inclui. Se fosse o que, seria que ele inclua. Então, ó, o que inclui inclui hoje. É o hoje, não é o que. Se fosse o que, seria inclua. Então, ele está no presente do indicativo. Tá anotando? Presente do indicativo. E o basta, basta hoje. Hoje basta. Presente do indicativo. Todos estavam no presente do indicativo. O único que estava no presente do subjuntivo era na linha 25. Isso, Adriana, e o desde que ajudou? Ajudou, porque esse desde que é condicional. E o condicional traz uma ideia de hipótese, né? Coisa linda. Isso aí, ajudou, claro. Tá bom? Muito bem. Resposta, letra C. Vamos agora de FGV, para o outro lá que diz que verbos não caem. Claro que cai. Só que às vezes a gente fala assim, gente, é tanta coisa que cai, que você fala assim, o que eu vou estudar, né? Por isso que português não tem essa coisa de estudar o que mais cai. Você tem que estudar e pronto. Porque quando você estuda, quando você vai estudando desde a base, chega uma hora que de tanto ouvir aquilo, você fala assim, caramba, já ouvi, é isso aí. Mas a base, quando você estuda, na base, você tem que estudar tudo. Não tem essa coisa assim, verbos eu não estudo porque não cai. Tudo cai, entendeu? Tudo cai. Essa aí foi concurso para redator, cargo de alto nível. Banca FGV. Vamos ver o que ela fez aqui, a semântica, ó. Olha que legal, questão 10. FGV sempre vem para ferrar com o candidato, né? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Que integrava a expedição de Carrasco. Olha só, quando ele diz que integrava a expedição de Carrasco, essa questão, o integrava está no pretérito imperfeito. Está no pretérito imperfeito, tá? Então, ele diz assim, ó. Tudo bem? Rapidinho, que essa aula está acontecendo ao vivo. Antes da gente fechar com a questão 10, houve uma pergunta. Dri, no que inclui está correta a conjugação? Sim, o inclui é o presente na terceira pessoa. Inclui. Deixa eu só te mostrar, ó. Inclui não é passado, não. Deixa eu só voltar que tem uma aluna com dúvida. Adriana, inclui tá certa? Sim, é hoje inclui. Não é incluir, não. Não é o pretérito perfeito, não. Não tem acento, não. Cuidado, ó. Eu já sei a dúvida da aluna, por isso eu não vou deixá-la, não, perdida, ó. Ela tá com dúvida. Adriana, inclui tá certo? Sim, não confunda. Inclui com incluir. Ó, o inclui é presente do indicativo. Hoje ele inclui. Hoje ele inclui. Incluir é o ontem, é o pretérito perfeito, tá bom? Estava certo, sim, porque estava sem acento. Era presente do indicativo, tá bom? Tranquilo? Tá comigo?
Tá, voltei lá. Então vem comigo, ó, questão 10. Questão 10 da FGV, a banca trazia um verbo no pretérito imperfeito. E ela já dizia, ó, está no pretérito imperfeito. Letra A, indica uma ação completamente passada. Ação completamente passada, você já estudou isso. Só pode ser pretérito perfeito. Então não poderia ser a letra A. A letra A não, por quê? Porque que indicação completamente passada, perfeitamente acabada. Eu estou traduzindo as alternativas da FGV. Ó, a letra A está falando da ação perfeitamente acabada. E é pretérito perfeito, não é a letra A. Letra B, anterior a outra ação passada. Você já conhece isso. Também não poderia ser a letra B, porque a letra B está falando do pretérito mais que perfeito. Do pretérito mais que perfeito, tá bom? Tá. Na letra C, ó, a FGV, como sempre, ela tem duas respostas possíveis, né? Acontece muito isso nas provas. Ó, a letra C é o pretérito imperfeito. É o que o pretérito imperfeito indica. Só que estava muito fácil para ser a C. Entendeu? É aquilo. FGV é aquilo. Não confie em esmolas da FGV, esmolas muito boas. Quando a banca dá uma esmola boa, você desconfia, você fala, não é possível, não pode ser a letra C, porque está muito fácil para ser a C, infelizmente. Por que que não é a C? Ó, na prova, a galera ficou em dúvida entre C e E. Presta atenção. Ó, letra A. Letra C, em desenvolvimento no passado. Por que em desenvolvimento? Porque esse é um dos usos do pretérito imperfeito. Quando você fala em desenvolvimento, é o mesmo que ação contínua no passado. Ação contínua em desenvolvimento. Entendeu? Por isso que poderia ser a C. Por que que não foi a C? Porque a E é melhor no contexto do que a C. Eu vou te mostrar já já. Vamos ver a D. Desenvolvida em futuro próximo. Ora, quais são as ações que são desenvolvidas em futuro próximo? A letra D está falando ou do presente com valor de futuro. Eu estou traduzindo cada uma para você antes de ir à resposta. Ou ela está falando do presente com valor de futuro, ou ela está falando do próprio futuro do presente. Ou o presente ou o futuro do presente é que indica um futuro próximo. Tipo, vou para Búzios amanhã, ou irei para Búzios amanhã, lembra? Por isso que não poderia ser a D. A letra E, passada. Beleza, passada é qualquer ação passada. A letra E começou bem, porque isso aqui é passado. Agora, de término indeterminado. No contexto, a letra E é melhor que a C. Leia aqui comigo, ó, leia aqui comigo. De repente, leia aqui comigo. Um índio jovem, neto do Tuxaua Senembi, o camaleão. Ó, o camaleão que integrava... Então, presta atenção, leia aqui no contexto para você entender a mente da FGV. Ele está dizendo que ele era neto do camaleão que integrava a expedição de Carrasco. Então, presta atenção. Então, o fulano de tal lá, olhe para mim. O fulano de tal integrava a expedição de Carrasco. Concorda que nesse contexto, integrar é uma ação, ó, em desenvolvimento? Integrar é uma ação que se desenvolve? Tipo, está se desenvolvendo a ação de integrar? Ou, muito melhor dizer, que é uma ação passada de término indeterminado. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, o que ele quer enfatizar nesse contexto não é o desenvolvimento da ação, estava integrando. Não é isso que ele está querendo dizer. O desenvolvimento, a continuidade. Desenvolvimento é o mesmo que continuidade. Não era isso que ele queria dizer no contexto, porque não daria nem para colocar o gerúndio aí, estava integrando. Não. Na verdade, indica um passado de um término indeterminado, tipo, quando que ele integrou? Quando foi isso? Quando terminou? Quando que ele parou de integrar? Vou repetir. Quando você vai ao contexto, dá para saber quando que essa ação terminou? Dá para a gente saber que isso ocorreu no passado,
mas o término dela, ele está dizendo que integrava a expedição de Carrasco. Integrava. Mas integrou até quando? Então, nesse contexto, o que mais bem explica o integrava é a letra E e não a letra C. Porque o objetivo ali não era mostrar um desenvolvimento, uma continuidade de uma ação. Integrar, não, ali não caberia trocar pelo gerúndio, estava integrando. Entendeu? Que banca, meus senhores. Traduzindo, a letra C seria perfeita, mas não nesse contexto. Nesse contexto, a melhor é a letra E. Cabe recurso? Claro, sempre cabe, mas a banca não aceita, porque ela vai dizer que a melhor é essa. Entendeu? Porque realmente ali não há uma ideia de ação que se desenvolve, que cresce, que traz continuidade no passado. Vamos mais, questão 11, mais uma da FGV PSERG. Aqui vem, ó, entre os empregos do pretérito imperfeito do indicativo, há um que expressa uma relação de cortesia, como no seguinte caso. Então, a banca quer um dos usos do pretérito imperfeito indicando cortesia, polidez. E lembra que você viu que o futuro do pretérito aqui normalmente indica isso? Mas lembra que eu falei que o pretérito imperfeito também indica isso, né? Então tá, o único que traz ideia de polidez. Francisco tinha uma voz bonita, isso é polidez? Não. Ah, Adriana, mas está elogiando a voz dele, está sendo polido. Não, não está sendo polido. Houve gente com dúvida na letra A. B, enquanto dormia, os ladrões roubaram a casa, isso é polidez? Não, isso é ação contínua. Ele estava dormindo. Uma ação em desenvolvimento. Eu pensava em ir à escola hoje. Essa aqui indica dúvida. Ó, dúvida. Presta atenção. Adriana, então, é dúvida. E a banca quer cortesia. Não é? Isso aqui é dúvida. Eu pensava em ir. Tá com dúvida. Olhe onde estava a minha carteira. Isso é uma ação que não está sendo... Ele não está sendo cortês. Estava é uma ação no passado, né? Que durou. Uma ação durativa no passado, mas não polidez. Tranquila a questão, bonitinha. Resposta letra E. Boa tarde. O que queria? Nesse caso, o pretérito imperfeito está indicando polidez. Cortesia é o mesmo que polidez. Agora eu quero te levar para o sprint final, tá bom? Então agora você vai comigo, assertiva e CESP. O mesmo assunto, semântica, só que agora CESP, tá? Você vai comigo da questão 12 até a 17, só CESP, semântica, para fechar. Vamos. Assinale a opção que contém um trecho do texto em que as formas verbais foram empregadas no mesmo tempo verbal. A banca quer o mesmo tempo verbal. Quem disse que isso não cai? Ó, no mesmo tempo, Adriana, então, minha filha, eu tenho que identificar o tempo. Ó, tínhamos vivido, saibamos. Isso é o mesmo tempo? Não. Isso aqui é pretérito imperfeito, é um mais que perfeito composto. E esse aqui é o presente do subjuntivo. Ó, esse aqui é uma... Eu vou escrevendo que é para te ajudar aí a fazer essa revisão. Aproveite que eu tô aqui anotando tudo para você, ó. Que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba. Presente do subjuntivo. Não. Então, mais que perfeito composto e o presente do subjuntivo não é ao mesmo tempo verbal. Na letra B, não imaginamos. Imaginamos. Não imaginamos outro modo, não imaginamos hoje. Nesse caso, ele está dizendo, hoje não imaginamos. Hoje não imaginamos, é presente, não imaginamos hoje. Teremos que passar, teremos amanhã, futuro do presente. Vá anotando aí cada um deles. Tá, não é a letra B, letra C. Por muito tempo fui, assustava e atraía. Fui é o ontem, ontem eu fui, pretérito perfeito. Assustava e atraía é o antigamente. Antigamente assustava, antigamente atraía. Ambos estão no pretérito imperfeito.
pretérito imperfeito do indicativo. Não é a letra C, porque eu queria o mesmo tempo. Entendeu? Tá comigo aqui? Tá? Tá bom. D. Na letra D, 2 serviram e desapareceram. Serviram ontem. Serviram ontem. Ó, ontem serviram. Depois, ontem desapareceram. Ambos estão no pretérito perfeito. A banca queria uma alternativa em que as formas verbais estivessem ali, né, com o mesmo tempo. Resposta é ela, letra D de dado. E na letra E, tanto que isso ficou comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Vamos aproveitar esse aí da letra E? Vem, ó. Vamos juntos, ó. Ficou. Ficou é o ontem. Ontem ficou. Pretérito perfeito. Ó, conta. Quem conta é o hoje. Assim você consegue rapidamente, ó. Hoje conta, presente. E esse, ó, hoje são presente. O primeiro estava no pretérito perfeito e os demais estão no presente. A banca queria o mesmo tempo, matamos, né? Resposta, letra D. Tá bom? Foi, ó, vamos. Por isso que eu digo, depois que você passa pela FGV, CESP é lazer. Você já reparou? CESP acaba sendo treino final. Depois de tudo que você passou, você está tirando de letra. Olha essa daí, questão 13. Questão 13 foi para auditor fiscal de tributos. Olha o que a banca diz. Ao empregar a forma verbal acontecera, o narrador trata de acontecimentos. Você já conhece isso. Acontecera é a desinência ará, né? Você já conhece isso. Esse é um verbo que está no pretérito mais que perfeito, que semanticamente indica o quê? Mais que perfeito indica uma. Ó, letra A, passado não concluído. Presentes como se fossem do passado. Aí o outro lá vai lá para o texto, ele vai falar, eu acho que acontecera ali deu um sentido de um presente que deu uma sensação de passado. Entendeu? Você entendeu o que a banca quer? Ela quer que o outro lá perca tempo e vá para o texto para sentir. Só que você não vai sentir nada, porque você já entendeu que esse irá é o mais que perfeito. E o mais que perfeito, resposta letra C, não é interpretação. O outro lá vai achar que é interpretação, tipo, narrador trata de acontecer, entendeu? Que maldade! Só que a resposta é letra C, passados anteriores aos fatos narrados no segundo parágrafo, porque o mais perfeito indica anterioridade. A letra D fala subsequentes. Não, subsequentes é posterior. Não, é anterior, né? E a letra E, hipotéticos. Não, hipótese, você já sabe. Hipótese, quem é que indica hipótese? Futuro do pretérito ou subjuntivo. Você já fica vacinado. Resposta, então, letra C. Vamos mais? Ó, você vai comigo até a questão 17, questão 14. Essa aí foi Serpro. E aqui, olha o que a banca fez. Ela retirou um trecho do texto e dizia, no trecho, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Então, ele diz assim, gostaria de propor. Quando ele diz gostaria de propor, aí a banca pergunta se é incerteza, tipo, ele tem dúvida, incerteza. Quando se usa o gostaria, é porque a pessoa tem dúvida? Nesse caso, acho que nem precisaria um texto, né? Mas se você quiser, você pode ir ao texto, ó, quando ele diz, em vez disso, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. Quando ele diz gostaria de propor, veja, ele não tem dúvida, ele está sendo cortês, né? Como diz a FGV, ele está sendo polido.
polidez. O item está errado. Entendeu? Lembrando que futuro do pretérito pode indicar incerteza, mas nesse contexto ele está indicando polidez. Educação. Vem questão 15. Questão 15, questão de reescrita do CESP. Questão de reescrita do CESP, só uma coisa que você tem que lembrar, isso é só CESP que gosta desse tipo de questão. Em questão de reescritura, não confunda correção gramatical com coerência e sentido. São 3 compartimentos separados, tá bom? São 3 compartimentos separados. Correção, coerência e sentido. Correção, coerência e sentido. Coerência é diferente de sentido. Coerência é o mesmo que lógica. Sentido é o mesmo que ideias, manter as ideias, tá bom? Então vem comigo, ó, olha o que ele diz, vamos juntos, ó, tá vendo esse busca? A banca tá querendo trocar, olha o que ela diz, a substituição da forma verbal busca por busque alteraria o sentido original, mas não prejudicaria sua correção gramatical. Alteraria o sentido, não prejudicaria sua correção. Quando ele diz aqui, ó, um sistema que busca é presente do indicativo. Se eu trocar pelo busque, o busque é o hoje busca. Se eu trocar pelo busque, vai ser o presente do subjuntivo, que é o que eu busque, que é a ideia de hipótese. A banca está dizendo, alteraria o sentido? Sim, porque, de fato, viraria hipótese. Não prejudicaria a correção? Não prejudicaria mesmo. O item está certo, tá bom? O item está certo. A frase vai continuar correta. Ou seja, não vai prejudicar a correção gramatical, não vai mesmo, a frase vai continuar correta, só que vai mudar o sentido. De indicativo vai virar subjuntivo. Entendeu? Item certo, tá? É isso aí. Questão 16, mais uma, essa aí foi PRF. Coisa linda essa questão. A banca diz, a correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos. A banca está perguntando se a correção e os sentidos, não é só correção, são os sentidos também, seriam mantidos caso a forma verbal existia fosse substituída por existisse. Bom, quando eu vou lá ao texto, ele diz assim, ó, venha comigo, ó. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Claro que o cargo, se existia. Quando ele diz se existia, isso é pretérito imperfeito do indicativo. É o pretérito imperfeito do indicativo. E a banca está querendo trocar pelo, ó, existisse, que é se existisse, se tu existisse, se ele existisse. Então, isso aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, o pretérito imperfeito do indicativo indica uma ação contínua que ocorreu no passado. O imperfeito do subjuntivo indica uma ação hipotética. Então, veja aqui, essa indica um fato, essa indica uma hipótese. A banca está perguntando se a correção e os sentidos seriam mantidos. Veja, ia mudar o sentido e ia gerar problema de correção. O item está errado. Entendeu? Até porque, se eu fosse trocar pelo existisse, se eu colocasse o existisse aqui, eu teria que mudar esse foi. Esse foi teria que ir para o futuro do pretérito.
para manter ali a correlação semântica dos tempos verbais, né? Seria um condicional, se existisse, teria sido extinto, não poderia ser foi extinto, tá bom? Então, eu teria que mexer, inclusive, geraria erro gramatical, porque eu teria que mexer na sequência no verbo que vinha depois para manter ali a correlação semântica. Mas aí vem a questão 17. E aí, aproveite a última. Questão 17, olha o estrago que a banca faz. Ela traz, presta atenção que é a última, eu quero você acertando essa questão. Presta atenção, hein? A substituição da forma verbal ficarão por ficam preservaria a coerência. Coerência é lógica e as ideias, sentido. A banca está falando de preservar a correção e o sentido. Ela não está falando só... ela está falando de coerência e sentido. Porque quando ela fala preservaria as ideias, aí ela está falando de sentido. Aí, olha o que ela está fazendo. Ela está trocando o futuro do presente pelo presente. E ela está perguntando se o sentido, se as ideias seriam mantidas. Ora, lembra aquela história de casarei com você, meu bem? A troca de casarei, hein? A troca de... Pense nas frases da vida, isso aqui é frase da vida. A troca de casarei, meu bem, por caso, meu bem, mantém o sentido? Mantém. E fica muito melhor até. Porque nesse caso, o presente faz aproximar o futuro. A banca está querendo trocar o futuro do presente pelo presente com valor de futuro, coisa linda. Adriano, o outro lá vai dizer que não pode. O outro lá vai dizer que não pode porque futuro é futuro, presente é presente. Só que você sabe que o presente, ele pode ter valor de futuro e tá tudo bem. Presente com valor de futuro. Coisa linda. A banca queria, era para julgar a assertiva, o item está certo. A gente está numa transmissão de verbos. Eu vou rodar uma vinheta só para te mostrar o estrago que a gente vai fazer no próximo bloco. Roda a vinheta aí.